Talvez você tentou furtar alguma coisa e foi descoberto. Será que você teve essa experiência? Às vezes, achando que era uma brincadeira de moleque. Quando eu era adolescente lá em Campinas, existia uma... O pessoal chamava de brincadeira, mas é um crime mesmo, né? O pessoal tinha costume, mania de querer roubar chocolate nas lojas americanas, né? Graças a Deus, dessa eu fui livre. Já fiz muita coisa errada, mas essa eu não fiz. Segurança. É terrível. Talvez você tentou descumprir um horário que os seus pais determinaram para você chegar em casa. Foi uma grande aventura também. E você chegando em silêncio na madrugada, pisando o pé, né, na pontinha do dedo. Quando você vai entrar no seu quarto, você ouve a voz do seu pai nas suas costas. Terrível, né? Por exemplo, talvez você organizou uma festa surpresa para alguém. E não deu certo. A pessoa descobriu, né? Antes da hora. Mas mesmo quando a festa dá certo, a intenção daquela surpresa, do segredo, é que vem à tona. Né? A festa, em algum momento, precisa ser revelado, precisa vir à tona. O que está em oculto precisa vir à tona. Hoje nós aprenderemos com um personagem que pensou que poderia manter as coisas em secreto, em oculto, que poderia fazer tudo às escondidas, mas foi surpreendido, porque um encontro transformador, ele traz as coisas às claras, ele traz as coisas à tona, ele traz as intenções e os pensamentos às claras. Hoje veremos então um encontro às escuras, mas que trouxe luz à vida de um homem. Abra sua Bíblia aí no final do capítulo 2 de João. Eu quero ler a partir do versículo 23, ainda que a história propriamente dita de Nicodemos comece no capítulo 3, versículo 1. Eu quero ler a partir do versículo 23 do capítulo 2, para a gente entender um pouquinho que momento eles estavam vivendo, que momento Nicodemos estava vivendo, e por que esse encontro às escuras. João, capítulo 2, versículo 23. Vamos ler então a palavra de Deus. Estando ele em Jerusalém, Jesus, né, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Guarde bem esse versículo. Muitos sinais creram. Essas palavras são importantes para a gente entender um pouco da história de Nicodemos. Continuando, o próprio Jesus não cria neles, porque os conhecia a todos. Muitos aparentavam crer, mas Jesus não cria. Não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Salvo por ele. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens apartam-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aí. Amém. Lições desse texto, nós precisamos entender um pouco mais sobre quem era Nicodemos. Quais características nós podemos perceber nesse homem? E pelo menos duas características são muito importantes e precisam ser consideradas agora. Em primeiro lugar, Nicodemos estava perdido, apesar de ter fé. E uma fé sincera. Nicodemos tinha uma fé sincera, mas ainda assim ele estava perdido. Vejam bem o conteúdo da fé de Nicodemos. Como fariseu, ele cria em um único Deus, que era vivo e verdadeiro. Ele cria. Como fariseu, ele cria também na obediência incondicional à lei.
E ele tinha um alto padrão moral. Ele cria na ressurreição do corpo. Todas eram doutrinas que eram claras já para o judeu, mesmo no primeiro século. Sua fé tinha alguns conteúdos importantes, sua fé era sincera, mas ainda assim isso não foi suficiente para que ele fosse salvo. Já refletiram sobre isso? Ele sabia que existia um único Deus vivo e verdadeiro, ele cria na ressurreição do corpo, ele tinha uma fé sincera, mas ainda assim não era salvo. Outra característica é que ele estava perdido, apesar da sua religiosidade, apesar de ter um alto cargo religioso. Quem era esse Nicodemos? Ele era membro do Sinédrio. Há pouco, os adolescentes aí estudaram o que era o Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal judeu em Roma. Eles julgavam as causas dos judeus. Eles tinham limitações, mas eles eram um tribunal. Talvez algo equivalente a uma primeira instância, mas ele era membro desse Sinédrio. Então ele era um jurista. Ele tinha a responsabilidade de julgar causas conforme a lei do Antigo Testamento. Então ele julgava assuntos civis, assuntos criminais, mas também assuntos religiosos. Sua grande religiosidade, seu profundo conhecimento bíblico não foram suficientes para a sua salvação. Porque a religiosidade e as sinceridades não são suficientes para caracterizar a conversão de alguém, a mudança de vida. Para garantir a vida eterna, ou mesmo para demonstrar que uma pessoa é salva, precisa de algo mais do que religiosidade e sinceridade. Então eu quero, a partir do exemplo de Nicodemos, ver 3 marcas de uma conversão verdadeira, que eu creio que nos ensinarão o que e quem garante a vida eterna. O que e quem garante a vida eterna. Vejamos então 3 marcas de uma conversão verdadeira. Em primeiro lugar, conversão é novo nascimento. Conversão é novo nascimento. A história de Nicodemos começa com uma breve biografia. Talvez fosse no Brasil, a gente poderia ler esses primeiros versículos aqui do capítulo 3 como se fosse uma carteirada. No Brasil, nós temos essa característica, que está entranhado na nossa cultura, que uma pessoa que é importante, ela tem licença para fazer coisas que outras pessoas não têm. Não é verdade isso? O famoso, você sabe com quem você está falando? Em Brasília. E eu tive um péssimo cartão de visitas de Brasília e talvez isso prejudique a minha imagem da cidade. Não teria o mesmo efeito se ele dissesse, por favor, você pode acender aquela luz? Mas em Brasília parece que a ideia é isso, todo mundo precisa ser alguém, precisa ser parente de alguém, assessor de alguém, uma carteirada. Como se a importância que a pessoa tem desse para ela licença de não ter educação, de fazer coisas que outros não podem fazer. Essa é a nossa cultura. Mas a gente não pode ler esse início da biografia de Nicodemos dessa forma. Eu não creio que essa seja a intenção de João. A biografia de Nicodemos, demonstrando como alguém importante, influente, não é uma tentativa de carteirada, mas justifica porque ele foi procurar Jesus à noite e não foi procurá-lo durante o dia. Procurar Jesus à noite poderia ter 2 intenções, e nós não sabemos exatamente qual que é, mas ele poderia ter uma dessas 2 intenções. Poderia ser para que o diálogo não fosse percebido por outras pessoas. Alguém importante tentando conversar com alguém que ganhava destaque e atenção na sociedade, que era Jesus. E ele tem temor, porque ninguém duvida que pessoas influentes ensinam com as suas atitudes, são observadas no tempo inteiro. Existe um pastor lá em Campinas, bem conhecido da nossa denominação, e alguns amigos o usam como uma desculpa, uma liberdade para que eles bebam. Porque diz a história que um dia alguém viu esse pastor num bar tomando um chopp. E ano ele bebe um chopp. Talvez ninguém que me disse isso viu, mas alguém viu, ou talvez viu, eu nem sei se aconteceu mesmo, mas é uma pessoa de influência. E aquela atitude dele está influenciando pessoas que ele nem sabe que existem. As pessoas me virem conversando com ele, o que vai parecer, o que vai comunicar. Pode ter sido essa a preocupação de Nicodemos. Não influenciar, sendo que ainda ele nem conhecia Jesus. Mas também pode ter sido uma estratégia para que ele tivesse mais tranquilidade.
Jesus atraía muita gente, e Nicodemos também atraía muita gente, tinha muitas responsabilidades, e às vezes o simples fato de estar à noite mostra um momento, o único momento que eles conseguiram, duas pessoas muito ocupadas, o único momento que eles conseguiram, que foi possível que eles estivessem sozinhos, sem interrupção, para conversar. Mas independente da motivação, eu digo isso porque às vezes as pessoas estão tirando ensinos demais simplesmente da noite, o fato de ser à noite. Mas eu digo isso porque independente da motivação, nós precisamos estar atentos o que levou Nicodemos a procurar Jesus. Ele percebeu que Jesus tinha algo diferente. E ele, então, como jurista, ele queria ouvi-lo. Queria ouvir Jesus. Eu preciso ouvir pessoalmente antes que eu possa chegar a alguma conclusão. Então, eles se encontram à noite. A importância de Nicodemos leva a que eles se encontrem à noite. Então, estando entre os que se impressionaram com os sinais de Jesus, como a gente leu no final do capítulo 2, Nicodemos trata Jesus como um igual. Diferente daqueles que em Lucas 11 atribuíram o poder de Jesus ao demônio, Nicodemos reconhece que o poder de Jesus vem de Deus. A capacidade de ensino, os milagres, os sinais que ele fazia, só podia vir de Deus. E ele trata então Jesus com muito respeito. Mas apesar desse tratamento respeitoso, Jesus não se impressiona. Enquanto Nicodemos está preocupado com os sinais, dor da lei, enquanto Nicodemos está preocupado com o estabelecimento do reino de Deus na terra, Jesus está anos-luz na frente. Jesus está muito além, ele está preocupado com o coração de Nicodemos. A resposta de Jesus é um rompimento brusco com o assunto que Nicodemos vinha propondo. Notem que na fala de Nicodemos ele nem faz pergunta nenhuma para Jesus, mas Jesus responde. Interessante isso. O reino de Deus não é uma questão de adaptações. Não inclui uma lista de afazeres que eu preciso assumir, ou mesmo um checklist de práticas que eu preciso abandonar. Conversão é nascer de novo. E Jesus já corta Nicodemos para deixar isso bem claro logo de partida. Não vem aqui preocupado com os sinais. Não vem aqui preocupado com o estabelecimento do reino na terra. Conversão é nascer de novo. E o que você precisa é isso. Nascer de novo. Mas essa resposta de Jesus deixa Nicodemos ainda mais confuso. Como esse, ou no caso de Nicodemos ali diante de Jesus, realmente é algo muito confuso. Não faz sentido. Realmente nascer é sair de dentro da sua mãe após um período de gestação. Isso que é nascer. Como que Jesus fala que eu tenho que nascer de novo? Humanamente falando, não há outra maneira de você nascer do que Jesus falava de conversão. Mas talvez no pensamento dele, se Jesus estivesse falando de conversão, ele ficou mais confuso ainda. Como Jesus fala para mim que eu preciso me converter? Eu sou religioso, eu tenho uma fé sincera, eu sou mestre aqui em Israel. Como que eu preciso nascer de novo? Nós olhar para alguns de nós e dizer que você precisa nascer de novo. Existem dois tipos de nascimento. O nascimento natural e o nascimento espiritual. Que muitos tentem usar o versículo 5. Isso. A grande importância do batismo na salvação, não é esse o ponto que Jesus está tratando aqui. Essa não é uma afirmação verdadeira, dizer que nascer da água é o batismo, e se você não for batizado, você não está salvo. O batismo é uma ordenança, mas não é uma condição sine qua non para a salvação. Não é uma condição sem a qual você não vai ser salvo. Se a gente pensar só na coerência entre os versículos 5 e 6, nós compreenderemos facilmente que nascer da água é o nascimento natural. E Jesus, então, faz referência ao que hoje, nos dias de hoje, nós chamamos de líquido amniótico, né? Aquela água que envolve o bebê durante a gestação, aquele líquido que é responsável pela proteção, pela manutenção da temperatura, que auxilia no desenvolvimento da criança. Esse é o nascer da água, mas também ao nascer do Espírito. Você herdou isso. Você pode até ter feito uma cirurgia, mas você nasceu com o nariz que você herdou dos seus pais, né? E no nosso nascimento natural, nós somos naturalmente descendentes da ira de Deus.
Naturalmente nós nascemos longe de Deus. 51, versículo 5. Nós não podemos caminhar até Deus. Para ser um cumpridor da lei. O que ele precisava era da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu e você precisamos. Não basta você ter boa vontade, boas intenções. Não basta você ser religioso, ser sincero. O que você precisa é da ação de Deus na sua vida. Só assim você pode nascer de novo. E nem espiritualmente. Ver características em você, mas não são as características que vão te levar ao novo nascimento. Você precisa ser gerado. Era esse o primeiro ponto que Nicodemos precisava compreender. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. Se você não compreendeu isso ainda, você precisa compreender. O Espírito Santo vai te trazer uma nova vida. Não é alguém convertido ou convencido. Existe gente convencida. Você acredita que Deus existe, que a Bíblia traz um bom padrão ético para se viver? Ou você acredita no novo nascimento? Eu conheci um homem da minha antiga igreja, muito tempo de igreja, foi líder, um homem que eu sempre admirei, achei que era um bom cristão. E um dia eu estava dando aula sobre Timóteo, e a gente mencionou sobre o céu. E ele disse, eu não acredito no céu. E eu assustei, né? E ele disse algumas coisas, eu, rato, né, já cortei ele. Falei assim, no final da aula a gente conversa, porque depois fica muita confusão para você explicar para muita gente, né? Então vou conversar só com quem está com problema aí, não joga dúvida para os outros. E depois a gente gastou algumas horas, e ele dizendo para mim, com todas as letras, eu creio que a Bíblia traz um bom padrão ético. A melhor maneira de viver é seguindo a Bíblia. Anos e anos dentro da igreja, décadas dentro da igreja, mas apenas convencido, porque não nasceu de novo. Estava com as suas forças tentando se gerar. Quem nasceu de novo, na verdade, acha que isso tudo é uma loucura, como diz 1 Coríntios 1,18. É uma loucura tão grande que eu não consigo mais imaginar a vida de outra forma, de uma maneira diferente dessa que eu vivo, porque eu não fui convencido do poder de Deus, eu fui nascido do poder de Deus. É assim que você crê? Você acha isso tudo uma loucura? Porque se eu olho e penso racionalmente, não é possível. E não é possível mesmo, porque é sobrenatural. Só quem nasceu nisso pode viver isso. Se você está olhando de fora, só achando que isso aqui é padrão ético, é um bom lugar para se estar, é agradável, a música é boa. Não, você está perdido. Você precisa nascer de novo. Você está preocupado com os sinais? Você está preocupado com o reino de Deus aqui na terra? A realidade é viver para seguir, servir ao Senhor, que você foi por Ele gerado. Assim, a única forma possível de viver é descrita em 1 Pedro 1,23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. A semente perecível, a sua natureza humana, carnal, não de um zigoto, não de um óvulo e de um espermatozoide, mas de uma semente imperecível, o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Eu não consigo conceber outra maneira de pensar a vida. Porque foi assim que eu nasci. Foi assim que eu nasci de novo. Eu não consigo pensar a vida de outra maneira. Você está comigo nessa? Porque se você consegue colocar outras coisas prioritárias em relação ao reino de Deus, talvez você seja apenas um convencido. E nessa noite eu quero te dizer, conversão é nascer de novo. E eu clamo para que o Espírito Santo de Deus faça um parto e faça você nascer de novo. Em segundo lugar, conversão é crer em Jesus. Todo ser humano só compreende as coisas humanas, isso é natural. A religião cristã ela é verdadeira por não ser uma religião criada, mas uma religião dada. Ainda que a natureza anuncie que existe um Criador, nós nunca saberíamos quem é esse Criador se ele não viesse até nós e se fizesse revelado. Então, a pergunta de Nicodemos no versículo 9 é bastante coerente. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso nascer do Espírito? Eu nunca vi isso. Como eu posso nascer do Espírito? Uma pergunta desse tipo é um marco do início da compreensão espiritual. Eu não sei quantos de vocês, eu espero que muitos, já tiveram a oportunidade de evangelizar alguém. Eu espero que todos aqui que se dizem salvos, na verdade,
já tiveram essa experiência, porque o evangelismo é uma responsabilidade de todo cristão. Mas no processo de evangelizar alguém, invariavelmente acontece uma pergunta como essa de Nicodemos. Às vezes demora anos, às vezes demora minutos. E a pergunta vem: o que eu tenho que fazer? E agora, o que eu faço? Como que é possível? Então isso está marcando, Deus chegou na vida dessa pessoa, e agora ela está compreendendo alguma coisa. Agora eu posso ajudar, porque Jesus já fez a parte dele, o Espírito Santo já fez a parte dele. Mas é interessante que Jesus ele não é muito objetivo para responder a pergunta de Nicodemos. Quando você estiver evangelizando alguém, talvez você não precise agir exatamente dessa forma, você pode ser um pouco mais objetivo. Mas Jesus, conhecendo o coração, ele tinha um propósito bem específico para não ser direto. O propósito de Jesus era deixar claro para Nicodemos: não é uma questão intelectual, não é uma questão cognitiva. Nicodemos era mestre em Israel, um dos principais entre os judeus, um jurista, um conhecedor da lei. Mas Jesus quer deixar claro que ele não era capaz de dizer como nascer do Espírito de Deus. Ainda que não seja uma questão meramente intelectual e cognitiva, o Evangelho não é uma alucinação criada por pessoas lunáticas. A Bíblia relata fatos que podem ser comprovados. comprovados por evidências, por testemunhos. Os livros da Bíblia, todos eles, enquanto eles estavam em circulação, tinha muita gente que era capaz de dar testemunho de que isso realmente foi assim. Hoje há muitas evidências. As verdades sobre Deus, elas não precisam ser aceitas cegamente. Você não precisa ser um tolo para ser cristão. Se a revelação de Deus ao longo da história já não fosse suficiente para comprovar a veracidade, o auge da revelação, agora estava na frente de Nicodemos, que era o próprio Deus encarnado. Quem era melhor para dar testemunho das coisas do céu do que o próprio Deus encarnado? Dessa forma, Jesus responde à indagação do mestre da lei. Para nascer de novo, é preciso conhecer das coisas do Espírito, e o Filho revela o Espírito. Para que ficasse ainda mais evidente, esse mesmo Filho do homem, Deus encarnado, o Messias, seria como foi, levantado no madeiro para salvar da morte todo aquele que vive em pecado. É fantástico perceber como a história escrita por Deus, pelo Deus eterno, é uma história perfeita, cheia de detalhes. No momento certo, tudo se encaixa perfeitamente. Eu olho para um texto como esse, para esses versículos, como quem assiste um filme de M. Night Shyamalan. Eu não sei exatamente se diz assim, mas vocês conhecem esse diretor indiano? Sua Vila. Os filmes dele são fantásticos, porque você vai assistindo e você chega a assistir 1 hora de filme e você... Eu não entendi nada até agora. Mas de repente as coisas vão se encaixando e você fala: poxa, por isso que aconteceu aquela primeira cena, por isso que aconteceu aquilo. E quando chega no final do filme, você está paralisado. O letreiro começa e você não consegue sair do lugar. Porque são filmes bem dirigidos. Mas Deus é um diretor muito melhor que ele, muito melhor. A gente pode ter a tendência de ler a Bíblia como se fosse várias histórias independentes, e você para e fala: eu não estou entendendo nada, isso não faz sentido. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro só, que tem uma história só, a história da redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. É isso que é isso que Deus está fazendo, e é isso que agora Jesus está deixando bem claro para Nicodemos. Jesus está ligando para Nicodemos 2 histórias que ele conhecia muito bem: o juízo de Israel no deserto e Gênesis 3, a queda, o pecado. Jesus está afirmando aqui que assim como uma serpente de bronze que foi levantada no meio do arraial israelita no deserto, salvava da morte todo judeu que era picado por uma cobra, simplesmente se ele olhasse para aquela serpente, ele está dizendo: eu vou ser levantado. E quem olhar para essa cruz com fé pode ser salvo. Pode ser salvo da picada de uma cobra, mas não é de qualquer cobra. É daquela primeira cobra. Você lembra daquela primeira cobra, Nicodemos? Você lembra daquela que enganou Adão e Eva? E assim ela trouxe o pecado para dentro do mundo, e agora nós não, né? Porque Jesus não, mas toda a humanidade é perdida, porque foi picada por essa cobra do pecado. Agora, se você não olhar para esse que foi levantado no meio do arraial do universo, você vai morrer. A única maneira de você ter vida é se você olhar com fé para essa cruz, para esse que foi levantado no madeiro. Não tem como você olhar para isso e não dizer: uau,
Como Deus escreve com perfeição, que diretor da história é esse? Quantos detalhes vão se amarrando aqui. O problema da primeira picada de cobra da história agora vai ser resolvido com alguém que também vai ser levantado. O melhor da criação de Deus pode ser salvo. A humanidade é o melhor da criação de Deus. Conversão, então, é crer em Jesus. É crer em sua morte e ressurreição. É crer que com isso ele resolveu o problema do homem. Esse é o Evangelho. Nós temos um grande problema, mas Deus resolveu esse problema. Nós temos um grande inimigo, mas Deus derrotou esse inimigo com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora olhe para esse que foi levantado no madeiro, que você não precisa mais morrer. Você não precisa mais morrer. Nós precisamos olhar para a cruz com essa ótica. A cruz é o auge da história. O Filho de Deus foi crucificado como a parte mais importante desse plano de Deus para redimir a sua obra-prima, a humanidade. Quem não reconhecer que tem um grande problema, que um dia foi picado pela serpente do pecado, quem não reconhecer isso está condenado à morte. Quem não reconhecer que pode ter esperança de vida, porque aquele que foi levantado no madeiro resolveu esse problema, está condenado à morte. Morte eterna. Crer em Jesus é a resposta para a pergunta de Nicodemos. O que eu faço? Você precisa, com fé, crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais uma vez, então, Jesus deixa claro que essa é uma ação muito mais externa do que interna. Afinal, por amor, Deus deu, e Ele deu sem que pedíssemos. É o que diz Romanos 5,8. Crer ou não crer? E se você nunca nem pensar nisso, você já tem uma opção definida. Você está condenado. Você nasce condenado. E se você nunca crer, você vai continuar condenado. Isso não é liberdade. Como se não bastasse, quem não fizer opção nenhuma já tem uma opção decidida, é morte. Crer em Jesus é estar livre de julgamento. Agora, não crer, ou mesmo nem se importar com isso, é já ter sido julgado a revelia. A falta de fé é condenação. Agora, coloque-se no lugar de Nicodemos. Ele precisava crer em coisas que ele tinha certeza que aconteceram, mas com poucas evidências. Ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia evidências que eram factuais, mas a ciência não era tão desenvolvida como hoje, e ele não tinha tantos elementos para embasar a sua fé como temos hoje. Além disso, ele precisava crer em coisas que ainda não tinham acontecido. Jesus ainda não tinha sido levantado. Crucificação e ressurreição ainda não tinham acontecido. Se voltarmos mais na história, nós veremos que outros personagens do Antigo Testamento tiveram menos evidências ainda. Pense em Abraão, pense em Davi, pense em Noé. Eles não tinham muitas evidências para crer. Mas nós não. Nós estamos numa condição muito mais cômoda que a de Tomé. João 20:29 diz: Então lhes disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Ainda que não tenhamos visto e tocado no Jesus ressurreto, como Tomé teve a oportunidade, nós, vivendo na era da igreja, temos toda a revelação de Deus para nós. Outros links, como o que Jesus fez para Nicodemos, já foram feitos. Mistérios foram revelados, profecias foram cumpridas. Mistérios já foram revelados. E recentemente a gente estudou a carta aos Efésios que diz disso, um mistério que foi revelado para o apóstolo Paulo. Nós temos milênios de pesquisas e evidências arqueológicas que comprovam tudo sobre a Bíblia, a veracidade dos fatos bíblicos. Nós temos bibliotecas inteiras de livros escritos por pessoas que Deus tem usado ao longo da história para explicar, aplicar e tornar mais clara a palavra de Deus. A expectativa não é para que se creia em algo a se cumprir, quase que totalmente cumprido. Volta de um Deus que inclusive já veio uma vez. Por isso tem credibilidade para a gente crer, ele virá de novo. Eu não sei percentualmente, mas eu seria capaz de afirmar que mais de 90% do que a gente precisa crer já foi cumprido. A gente pode saber por evidências, a gente não precisa ter fé cega. E no que você crê? Você crê em Jesus Cristo morto e ressurreto? Se você não crê em nada, você já está condenado. Se você não crê em nada, ou se o que você crê não é em Cristo, que é Deus encarnado, morto e ressurreto, eu não tenho medo de dizer que você não tem esperança de vida eterna.
você está condenado à morte eterna. Agora, se você crê, a única forma possível de viver é como ensina 1 Coríntios 1, 22 a 24. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, cristãos, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, morto e ressurreto. Conversão também é andar na luz. Para mim, Jesus foi o melhor mestre que já existiu, a melhor didática de todos. Ele sabia muito bem como ser visual, como ser claro, como aproveitar o que ele tinha ao seu alcance para ensinar grandes lições. Nós temos muitos professores aqui essa noite que sabem como é difícil isso, mas Jesus fazia isso muito bem. Aqui nós vemos isso mais uma vez, e João é astuto para registrar isso. Aproveitando que estava no escuro da noite, Jesus fala sobre luz, para que esse contraste desafie Nicodemos. Dessa forma, ele deixa claro que a conversão não tem nada a ver com segredos, com obscuridade. Andar com Jesus é andar na luz. Ainda que tenha sido procurado em secreto, o compromisso com Jesus é evidente. Uma das acusações dos céticos contra a fé cristã é que as pessoas não conseguem conceber um Deus que afirma ser amoroso, mas que manda pessoas para o inferno. O pastor presbiteriano Timothy Keller trata desse assunto no seu livro A Fé na Era do Ceticismo. Veja o que ele afirma, presta atenção, eu separei alguns trechos aqui. Ele diz o seguinte: o indivíduo moderno acha que o inferno funciona assim. Deus nos dá um tempo, mas se não fizermos as escolhas corretas até o final da vida, ele condena a nossa alma ao inferno por toda a eternidade. Mas, tarde demais, você teve a sua oportunidade, agora você vai sofrer. Essa caricatura interpreta de modo equivocado a própria natureza do mal. A imagem bíblica é que o pecado nos afasta da presença de Deus. Então o inferno é a trajetória de uma alma que leva uma vida narcisista e autocentrada para sempre. O inferno não é lugar de pessoas arrependidas. O inferno é a escolha voluntária de uma identidade separada de Deus, numa trajetória rumo à eternidade. O inferno não é lugar de pessoas arrependidas que não puderam tomar a decisão no tempo certo, mas de pessoas que são indesculpáveis. Se você tem dúvida disso, leia um pouquinho de Romanos, especialmente o capítulo 1. Essas pessoas preferiram andar nas trevas do que na luz. Esse é o ponto que agora Jesus está tratando com Nicodemos. A explicação para essa preferência é muito simples. Quem faz coisa errada não quer ser descoberto. Quem busca a obscuridade quer se manter na obscuridade. A gente vive numa época de tamanha imoralidade, desrespeito, que muitas coisas no nosso país estão banalizadas hoje. Mas mesmo no nosso país, no ano de 2018, as pessoas continuam buscando praticar atos ilícitos em segredo. Elas tentam furtar o supermercado, a farmácia, seja lá o que for, no ponto cego da câmera. Ela vai fazer um assalto, ela cobre o rosto. A de que venha claro o que elas tentaram fazer na obscuridade, em segredo. Da mesma forma, as pessoas rejeitam a Cristo porque a conversão joga luz no coração. Joga luz no coração do pecador, as obras más, as intenções corrompidas, a maldade, o egoísmo, a inveja, todos esses sentimentos, eles são escancarados pela palavra de Deus. Que só confessam o que foi descoberto. A pessoa não entrega tudo, não. O que você sabe? Ah, eu sei isso. Então, realmente, eu fiz isso. Foi flagrado. Adúlteros que só se arrependem quando são pegos. Essa é a tendência do ser humano pecador. Mas Deus joga a luz por amor, para favorecer e facilitar a mudança, para favorecer e facilitar o abandono do pecado. Por outro lado, o mérito das boas obras não é do homem, mas de Deus. Ele chama, Ele dá um novo nascimento, Ele concede a fé salvífica, Ele ilumina, Ele prepara as boas obras para praticarmos. Como bem ensina Efésios 2:10, que nós estudamos há pouco tempo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Conversão, então, é andar na luz, é praticar essas obras que Deus está nos dando na luz. A vida do cristão não é uma vida de segredos. A vida do cristão não pode ser uma vida de detalhes escondidos, de ensinos que são exclusivos para iniciados.
Não, caminha um pouco aqui. É às claras. A vida do crente é livro aberto. Sua vida é assim? Sua vida é assim, livro aberto? Nicodemos quis buscar Jesus na obscuridade, mas ele foi desafiado a viver às claras. Nunca esqueça que não há nada secreto para Deus. Não há lugar onde Ele não esteja. Não há ponto cego nos olhos de Deus. Não há nada que Ele não saiba. Então, que vivamos de modo coerente com o que nos ensina Efésios 5, 8 e 9. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, como que a gente vive? Como filhos da luz. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Essas coisas que mostram que nós somos um livro aberto. Em que disposição você chegou aqui nessa noite? Como alguém que busca um encontro escondido? Talvez você tenha se interessado pelo ensino cristão, ter lido a respeito, chegou até aqui para de uma forma secreta saber um pouco mais. Fica aí escondido no seu cantinho. Ela vai tirar você dos seus planos secretos, para que você viva uma novidade de vida na presença de Deus e diante de todos, da sua fé. Você é o famoso agente secreto. Na prática, em seu cotidiano, a sua fé não tem efeito nenhum, não faz diferença nenhuma. Você continua em segredo. Essa também foi a tentativa de Nicodemos. Não somente nesse encontro, mas ainda assim ele não se identifica como discípulo. Você pode ler essa história lá em João 7. Mas no final, quando tudo se cumpriu, quando Jesus foi levantado no madeiro e morto, e aí sim eu creio que houve conversão na vida desse homem. Com coragem, ele se junta a José de Arimateia e vai cuidar do corpo de Jesus e do enterro, né, de Jesus, do sepultamento. Nós estamos agora numa situação muito mais cômoda para a nossa fé. Quase tudo que foi profetizado já se cumpriu. Nós precisamos, então, corajosamente nos posicionarmos. Você não pode mais estar às escuras. Conversão é andar na luz, às claras. Que assumamos com convicção essa postura de convertidos e possamos viver como ensina Mateus 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, Jesus, o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você declara ser convertido, que você viva assim, como quem confessa Jesus diante dos homens. Se hoje, por acaso, você compreendeu que não era convertido, mas talvez um convencido, mas o Espírito Santo de Deus abriu seus olhos nessa noite, permitiu que você cresce com seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, como pagamento pelo seu pecado. Que você possa então confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Não vá embora sem me procurar, eu vou estar ali na porta. Confesse, talvez hoje foi o dia do seu encontro, talvez hoje foi o dia que você entendeu, eu não preciso cumprir regras, eu preciso nascer de novo, eu não tenho essa disposição no meu coração, eu estou querendo fazer as coisas de fora para dentro, mas agora eu entendi pelo Espírito Santo de Deus que eu preciso fazer de dentro para fora, eu preciso nascer de novo, eu preciso crer em Jesus ressurreto, eu cria na igreja, eu cria nesse comunhão, eu cria nesses relacionamentos, mas agora eu creio em Jesus Cristo, levantado no madeiro, morto e ressurreto. Se você crê hoje, confesse. Se não vá embora sem confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você que só tinha nascido da água, hoje nasceu do Espírito. Glorioso. Obrigado porque um dia o Senhor me fez nascer de novo. Porque se dependesse de mim, eu continuaria morto nos meus delitos e pecados. A mudança que houve no coração, um novo nascimento. O crescimento da tua igreja, Senhor. Que a gente nunca esqueça que conversão é novidade de vida, é novo nascimento. Conversão é crer no Senhor Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro. Conversão é andar na luz. Que a gente possa ser examinado e aprovado nesse sentido. Se em algum ponto nós somos reprovados, que o Teu Santo Espírito nos convença da mudança. Por favor, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém.